Universidade de Chicago e professor de Direito na Santa Clara University, na Califórnia. Filho do economista Milton Friedman, um dos mais influentes do século XX, David Friedman destacou-se também como escritor, tendo como principal obra The Machinery of Freedom, O Maquinário da Liberdade. Com a palavra, David Friedman. What do I need it? Don't think I need it for anything, do I? No. Unfortunately, infelizmente, eu tenho que estar no aeroporto às 6 horas e me disseram que para chegar lá às 6 eu tenho que sair daqui às 4h40. Então, se eu não estiver aqui na hora das perguntas, não é porque eu não gosto de responder perguntas. Eu estou no Brasil há poucos dias, mas já é tempo suficiente para descobrir que em Porto Alegre o tempo é sempre lindo e as mulheres também. Mas não é tempo suficiente para que eu seja especialista em regulação ou política econômica brasileira. Mas eu conheço bastante sobre a regulamentação do governo nos Estados Unidos. Países diferentes não são tão diferentes assim, diferentes governos não são tão diferentes assim. Então eu vou falar um pouco sobre como a regulamentação funciona na prática, não na publicidade. Falando então da experiência americana, eu vou tentar mostrar que, na verdade, a política de concorrência protege as empresas da concorrência, ao invés de causar a competição. É claro que há exceções, e na maior parte dos casos, as leis protegem as empresas dos consumidores e não vice-versa. É claro que há exceções. Depois eu tentarei explicar por que isso acontece, porque acabamos tendo resultados perversos quando há intervenção do governo, e depois vou tentar convencê-los da minha conclusão, que é, embora o mercado pouco regulado não seja perfeito, e é claro que problemas reais ocorrem, como o primeiro palestrante falou aqui, a regulamentação, na verdade, é uma cura que é pior que a própria doença. Deixe-me falar sobre o caso particular da desregulamentação dos transportes nos Estados Unidos. No século XIX, as pessoas começaram a construir ferrovias, e, naturalmente, quando há ferrovias, começou a concorrência entre si, e as empresas ferroviárias já não tinham tanto lucro quanto queriam. Então, as empresas ferroviárias tentaram montar cartéis, grupos de ferrovias, concordaram em aumentar as taxas para ganharem dinheiro. O problema, a dificuldade que ocorre normalmente com o cartel, que não é imposto pelo governo, é que assim que se aumentam os preços, toda a ferrovia vai querer roubar clientes da outra, porque com cada cliente vão ganhar um monte de dinheiro. Então, as ferrovias individuais começaram a fazer ofertas melhores a clientes de outras empresas ferroviárias, e a maior parte desses esquemas acabou poucos meses depois do início. Ou seja, as ferrovias, os presidentes dessas empresas concordaram em manter os preços altos, e aí acabavam indo lá para suas empresas e davam um jeitinho de diminuir o preço para ganhar dinheiro, já que as outras mantinham preços altos. Houve uma exceção, um cartel estável, mas isso normalmente acontecia. As ferrovias resolveram esse problema, no entanto, e o resolveram persuadindo o governo americano a montar uma comissão, e eles disseram que ela ia impedir o monopólio das empresas ferroviárias, mas só o oposto. Era apoiada pela maior parte das empresas ferroviárias quando foi criada, e depois que essa comissão foi criada e que podia regulamentar as taxas, agora era possível montar esses cartéis, porque os cartéis seriam fiscalizados pelo governo, porque se depois que a comissão disse qual deve ser o preço, eu vou cobrar menos de alguém, e aí com isso eu vou violar a lei e vou receber uma multa por isso. A ICC, essa comissão, não fez só isso. As ferrovias acabaram enfrentando concorrência das barcaças, porque onde havia canais e rios, as barcaças eram uma forma fácil de transporte. E a barcaça não é monopólio, era uma indústria competitiva, mas a ICC a regulou também para que não concorresse demais com as ferrovias, que eram regulamentadas. Algumas décadas depois, houve
o surgimento da indústria dos caminhões de transporte. E agora, imagine essa comissão, o ICC, embora a indústria dos caminhões normalmente fossem bem competitivas, uma pequena empresa conseguia ser muito competitiva, mas a ICC decidiu que essa indústria também tinha que ser regulamentada para proteger quem? As ferrovias. Deixe-me falar um pouco sobre como essa regulamentação funcionou na prática e gostaria de utilizar 2 exemplos, as linhas aéreas e as empresas de caminhão. Se tinha uma empresa de transporte por caminhão, eu decidisse que queria levar um frete de Chicago a Milwaukee, eu não podia simplesmente começar a fazer isso, eu tinha que ir para essa comissão, a ICC, pedindo permissão para levar um frete entre essas 2 cidades. E quem aparecia lá nessa comissão para explicar que não havia necessidade de mais uma transportadora transportando entre Chicago e Milwaukee? Eram as empresas que já o estavam fazendo, que não queriam concorrência. E aí a ICC, essa comissão, foi uma forma de reduzir a concorrência no setor de transportes por caminhão. A mesma coisa aconteceu quando surgiram as linhas aéreas. Havia uma agência que controlava as taxas, os preços, e se a linha aérea aumentava ou diminuía os seus preços, ou se queria uma rota diferente, precisava de permissão dessa comissão. E as outras linhas aéreas faziam um lobby junto a esse comitê para que não permitisse essa nova rota, por exemplo. Uma das coisas bacanas em relação às regulamentações nas linhas aéreas é que acabamos com um experimento bem controlado, porque a forma como a regulamentação foi feita só se aplicava a linhas aéreas interestaduais que decolavam em um estado e pousavam em outro. Havia uma única rota intraestadual nos Estados Unidos, uma principal dentro de um estado, que era entre São Francisco e Los Angeles. E para voar aí, havia uma empresa, a Pacific Southwest, que não voava fora do estado e por isso não era regulamentada por essa comissão do governo. Isso faz muito tempo, agora a desregulamentação do setor, mas se você olhasse os preços, podia descobrir facilmente que o custo para voar de São Francisco para Los Angeles era mais ou menos metade do custo para voar a mesma distância entre 2 grandes cidades nos Estados Unidos. Foi uma medida boa do favor que o governo estava fazendo para nós ao regulamentar o setor aéreo, mantendo níveis adequados de concorrência. E esse não é o único exemplo desse padrão. Se vocês olharem outras áreas onde há intervenção do governo, o governo aprova tarifas para tornar o preço dos bens mais caros nos Estados Unidos e, é claro, aumentando os lucros de um certo setor siderúrgico, automobilístico, por exemplo, que estava sendo protegido. Os governos mantiveram preços na agricultura para deixar os alimentos mais caros, para aumentar a renda dos produtores. Os produtores fazem uma parte pequena